Graça e a paz de Cristo Jesus, amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, estamos cobertos pelas asas do nosso Deus. Semana especial, parabéns às mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Acho que às vezes é um pouco ruim essa concepção de um dia só, não é? Deveríamos agradecê-las todos os dias por tê-las ao nosso lado como companheiras, como mães, como donas de casa. Louvado seja Deus por cada uma, que a glória do Senhor esteja sobre a vida de cada uma. Vamos olhar para a palavra do Senhor. Vamos ler dois textos da palavra de Deus. Primeiro, o Evangelho de João, capítulo 13. Vamos ler apenas o verso 1. 1 João, capítulo 13, vamos ler o verso 1. Se você me questionar, pastor, como é que vocês, pastores, escolhem os textos que serão pregados aos domingos? É uma mistura de circunstâncias que acontecem na nossa vida. João, capítulo 13. É uma mistura de circunstâncias que acontecem na vida da igreja, ao redor de nós, de situações para as quais nós precisamos olhar para a palavra de Deus. E a maturidade cristã começa a se evidenciar no exato momento em que nós filtramos as situações pela palavra de Deus e não interpretamos a Bíblia a partir das circunstâncias. Ok? Então, maturidade tem a ver com olhar para a vida com os olhos da palavra de Deus e não querer interpretar a Bíblia a partir de circunstâncias. E é isso que nós fazemos. E esta semana, olhando para alguns textos, eles vieram à minha mente, ao meu coração, e quero dividir com os irmãos. O primeiro verso do capítulo 13 de João diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os que estavam no mundo, leia comigo o restante, amou-os até o fim. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8. Abra, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8. Vamos ler o verso 9, do verso 9 até o verso 13. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, do verso 9 ao verso 13. O texto diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisso dou a minha opinião, pois a vós outros que, desde o ano passado, principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Igualdade. Ok, só até aí o texto. Eu quero fazer alguns destaques aqui, estabelecer uma relação entre esses dois textos que vai ajudar os irmãos a caminharem, a trilharem por essa reflexão. O que há de comum nesses dois textos é que os dois falam de continuidade.
Os dois falam de assumir a responsabilidade por algo e levá-la até o fim. É o caráter da continuidade da obra de Deus. Algo que de tão sério e tão importante que é, não pode ser interrompido. Deus não encerra processos. Deus não abandona as coisas pelo meio do caminho. Aquilo que Deus começa a fazer, Ele leva até o fim. E Ele diz que jamais Ele vai abrir a boca dele e deixar de fazer aquilo que Ele prometeu. O brado de Jesus na cruz foi: está consumado. Este foi o grande grito de Jesus na cruz do Calvário. Está consumado. Ou seja, esta etapa findou-se, a obra foi completa, a parte mais difícil da missão estava sendo cumprida. Isaías mostra em detalhes a dor e a angústia que Jesus traz sobre si ao ser cravado na cruz. O peso dos nossos pecados esmagam Jesus. A pressão de carregar sobre ele o pecado de toda a humanidade é intensa, é muito forte, ao ponto de no Getsemane, Jesus suar como gotas de sangue e dizer: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, todavia não seja a minha vontade o que vai ser colocado aqui em jogo, mas a tua vontade. E por mais que Jesus fosse tentado a abandonar aquele momento tão triste, tão duro, tão crucial, Ele não o fez. Ele leva até o fim. Este texto de João antecede a Páscoa. Este texto antecede a crucificação. Jesus está se preparando, as coisas estão se afunilando para o Calvário. E nesse momento, Jesus leva os seus discípulos a uma reflexão de que o amor não é algo que possa ser interrompido, mas ter que ser estendido até o fim, e este estender o amor até o fim significa servir até o fim. Por isso Jesus vai lavar os pés dos discípulos e vai dar-lhes o exemplo, o modelo do que deva ser feito. Então na cruz ele brada: está consumado. Esta etapa tão difícil da obra foi concretizada. Você tem ideia do que está acontecendo com Jesus? Quem aqui já sofreu por causa do pecado de outra pessoa? Levante a mão. Só? Eu achei que o pessoal ia levantar as duas mãos assim, né? Você nunca sofreu por causa do pecado de outras pessoas? Quem nunca sofreu aqui pelo pecado de ninguém? Nunca sofreu? Quem nunca sofreu? Ah, todos sofreram. Ufa. Uma pessoa na casa da gente que faz coisas erradas e a gente que paga o preço. Alguém que toma uma decisão errada e a gente sofre. Alguém que envereda por um vício e a família apanha. O pecado de quem está na rua, o pecado de ser xingado no trânsito, de ser assaltado, de alguém levar o que você tem. Nós sofremos o efeito do pecado. Sofremos ou não? Sofremos. Imagina você que ali, naquele momento que antecede o Calvário, o pecado de toda a humanidade, o peso do pecado de toda a humanidade, a culpa do pecado de todas as pessoas que já habitaram e habitarão a face da terra, todos incidem sobre uma só pessoa. O que Jesus está antecipando, a sua agonia, não é meramente a dor física, não é a angústia de saber que ele vai sofrer a dor dos cravos, da coroa de espinhos, da lança que vai lhe perfurar a região dos rins. Mas é o peso esmagador do pecado atribuído a ele. E o diabo fez de tudo para que Jesus não suportasse a cruz. Mas o texto diz que Jesus sabia que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Chegou um momento, e Jesus não pula esse momento. Semana passada nós dissemos que a glória de Cristo resplandeceu na morte. Não foi nos grandes feitos,
não foi nos grandes milagres, na multiplicação dos pães, mas na morte. E ali o Filho de Deus é glorificado. Jesus não foge da sua responsabilidade e cumpre a sua etapa. Por isso ele pode gritar: está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quando Paulo chega no finzinho da sua vida, Paulo, envelhecido, desgastado, por todo o sofrimento, pelas experiências, pelas perseguições que o Evangelho lhe trouxe, pelos açoites, pelas prisões injustas, Paulo registra ali a Timóteo o sentimento de gratidão, porque ele consegue terminar aquilo que Deus começou na sua vida. Por isso Paulo declara com segurança: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A sua palavra se torna um desafio para todo crente sério: lutar, não fugir da batalha, terminar o que começou, o que prometeu, o que votou, o que disse a Deus que ia fazer, o que recebeu como atribuição de responsabilidade da mão de Deus, terminar e não perder a sua fé. Lutar, terminar e não perder a fé. Paulo chega no fim da sua vida com toda a tranquilidade, toda a segurança, sabendo que ele cumpriu isso. É nossa responsabilidade. Nós fugimos dos relacionamentos. Eu não sei quantos aqui já leram o livro de Saint-Exupéry, aquele piloto de avião que escreveu O Pequeno Príncipe, e que ele disse assim: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Não é texto bíblico não, viu? Mas quando Saint-Exupéry escreveu aquilo, ele estava estimulando as pessoas a abandonarem a banalização, a volubilidade dos relacionamentos, assumindo responsabilidade e compromisso com os vínculos afetivos, tornando esses vínculos eternos, perpétuos, pagando preço, jamais prescindindo deles e reconhecendo a sua importância para a sobrevivência num mundo tão doente como o nosso mundo é, por causa do egoísmo, um mundo onde há predominância da vontade particular de cada um, onde as pessoas estão o tempo todo, girando, gravitando em torno de si mesmas. Ele diz: não é assim. Você não pode quebrar vínculos, você não pode sair da vida das pessoas, você não pode desistir quando você se propõe a ajudar alguém e você estende a mão. Você não pode recolher a sua mão, você tem que ir até o fim. Tendo amado seus discípulos, amou-os até o fim, até o fim. Grandes líderes ao redor do mundo têm levado a termo a sua missão e, dessa forma, incitado os seus seguidores, por meio do seu exemplo, nunca abandonarem os seus desafios pelo meio do caminho. De tal maneira que o que de fato consolida a liderança de um homem não são seus grandes empreendimentos, não são as ações de sucesso que ele alcança, mas sim a perseverança que leva este homem a um destino, leva este homem a terminar aquilo que ele começou. Então, neste caso, não é a carreira o que determina o sucesso e a grande capacidade de um homem, de um líder, mas sim o final da sua vida. O final da sua trajetória, como ele encerra os seus dias. Eu tenho ouvido isso muitas vezes, tenho ouvido isso em conferências, tenho ouvido isso da boca de grandes homens de Deus, tenho ouvido isso no mundo secular, no meio de grandes líderes, e tenho tentado tomar isso como um exemplo para mim. Quando eu olho para as Escrituras Sagradas, eu vejo homens e mulheres empreendendo anos e anos a fio das suas vidas, em missões às vezes muito duras. Eu confesso para os irmãos, eu acho que eu tenho uma missão dura sim, mas não chega nem perto do que Deus atribuiu a homens e mulheres cuja história está narrada nas Escrituras Sagradas, e eram homens e mulheres como nós, eram de carne e osso,
tinham sentimentos, sentiam peso de responsabilidade, desanimavam, eram tentados, eram humanos, mas receberam missões às vezes muito duras, que não lhes trouxe no campo pessoal algo além do sofrimento. Mas olho para o exemplo deles e vejo que eles não desistem. São donos de uma resiliência da qual eu quero fazer parte. Não desistem, não se deixam arrastar pelas crises, pela rudeza do trabalho, pela ausência dos frutos imediatos, que às vezes demoram tanto, nem pelos opositores, nem pelas oposições. Parece que quanto mais a tarefa se endurecia, mais estes homens eram forjados por Deus e determinados a continuar e ir até o fim. Eu sei que você vai dizer assim, mas nós somos humanos. E é verdade, somos mesmo. Salomão, capítulo 13, verso 12 de Provérbios, diz que a esperança que se adia desfalece o coração. Sabe como é? Você corre atrás de alguma coisa, quando você vai alcançar, ela caminha um pouco mais para frente. E aí você empreende e corre atrás dela, quando você chega perto, ela anda um pouco mais. E você corre um pouco e ela anda um pouco mais, e parece que aquilo vai fugindo de você. E Salomão diz, a gente se cansa, ao passo que o desejo cumprido é a árvore da vida. Quando as coisas dão certo, nós nos alegramos, ficamos felizes, ficamos contentes. Na realidade, todos nós somos tentados. E se existe algo que nós somos desafiados pela palavra de hoje, é lutar contra a tentação de abandonar pelo meio do caminho aquilo que Deus nos deu enquanto responsabilidade, aquilo que nós assumimos na presença de Deus. Qualquer um de nós tende a desanimar quando as coisas parecem estar estagnadas. O mundo de hoje é um mundo em constante movimento. Não há tanto propósito, mas há muito movimento. Movimento, e nós nos acostumamos com este movimento. Você já deve ter feito aquela brincadeira que geralmente se faz em acampamentos, em que a pessoa coloca um cabo de vassoura no chão, coloca na testa e gira em torno desse cabo de vassoura 10 ou 15 vezes, depois as pessoas tiram o cabo e mandam ele correr em linha reta. Às vezes até coloca uma bola no pé para ele chutar. E fica todo mundo em volta dando risada, porque a pessoa corre assim, aí cai no chão, não consegue, porque correu, quando você solta ela para o caminho, ele não sai para onde vai. Não tem tino, o líquido lá do cérebro está girando ainda, e ele está tentando ir, olhando para lá e caindo para o lado de cá. O mundo está assim, as pessoas estão em constante movimento, e a sensação que a gente tem é que esse movimento significa a vida, mas quando você tira o cabo, as pessoas ficam perdidas em termos de propósito. Para onde você está correndo? Essa agonia de correr tanto, vai chegar aonde? Não sei. Eu estou fazendo o que todo mundo está fazendo. E essa sensação é muito ruim. Porque quando as coisas começam a demorar, e elas ficam estagnadas, e parece não estar num movimento progressivo dentro das nossas expectativas, nós somos tentados a abandonar tudo, a largar logo, de vez. Temos que admitir que a nossa geração está se tornando assim, uma geração que roda, sem limite, que se movimenta, mas não sabe para onde está indo, e que às vezes é pusilânime com aquilo que é de fato sua responsabilidade. Homens e mulheres, quando enfrentam os desafios e as dificuldades, desistem muito rápido. Desistem de sonhos e de ideais, abandonam propósito, abandonam o rumo que haviam estabelecido para a sua própria vida, deixam escapar, abandonam o emprego. Interessante, na década de 60, a média de tempo que uma pessoa passava, um trabalhador passava numa empresa, era de 20 anos. 20 anos. Em 2006, a média baixou para 4,2. 4 anos e 2 meses. Os melhores empregados, na média geral, passam no máximo 4 anos. E a grande maioria, que não é tão hábil, que não é tão especializada, que não é tão capaz, que não é tão brilhante, está passando 1 ano.
Está passando 2 anos, às vezes menos do que isso, dentro de uma empresa. A culpa é necessariamente da empresa? Não. Mas de uma geração que parece que desaprendeu o caminho da diligência, da disciplina, e aprendeu a atravessar os momentos difíceis, as turbulências, as oposições, e chegar até o fim. Então as pessoas ficam trocando em nome da realização profissional, que nunca chega. Estão perdendo a capacidade do trabalho mesmo. As pessoas estão saindo dos casamentos com muita facilidade. Estão abandonando as igrejas. Abandonam o ciclo de amigos. Quem hoje pode dizer assim: eu tenho de verdade um amigo mais chegado que um irmão? Quem de nós? Porque os relacionamentos se tornaram tão líquidos, tão fracos, que no primeiro choque as pessoas vão se afastando. Ali, eu não quero ficar ali, eu não quero ficar lá, esse aqui eu não gostei, aquele lá não é bom, e eu quero que as coisas sejam feitas do meu jeito, e se não é feita do meu jeito, eu vou para outro lugar, eu vou para outro ciclo social. As pessoas abandonam grupos pequenos, e às vezes, de tão fracas que são, elas ficam culpando os outros, as pessoas, as circunstâncias, os patrões, o salário, a empresa, a universidade. Abandonam e dizem: a culpa é deles, não é minha. Não é minha. Zygmunt Bauman é um dos mais originais e perspicazes sociólogos em atividade hoje. Escreveu o livro A Modernidade Líquida. Vale a pena você ler esse livro, você deve encontrar trechos deles, ou adquirir o livro e lê-lo. E nesse livro ele sinaliza o mundo como um lugar que tem sido, nos nossos dias, repleto de sinais confusos, um mundo propenso a mudar com grande rapidez, de uma forma imprevisível, e que atesta que este mundo traz consigo uma misteriosa fragilidade dos laços humanos e de um amor líquido, um amor não solidificado, não fundamentado, um amor líquido. Sabe quando você se apaixona e abandona logo, apaixona e abandona logo? Bauman diz no seu livro que as relações estão cada vez mais flexíveis. Isso tem gerado um nível cada vez maior de incerteza e insegurança. E olha a observação dele. As pessoas estão esvaziando relacionamentos reais, fundamentando suas relações em redes sociais, nas quais é fácil se livrar das pessoas sem sentir a dor da separação. Você descarta as pessoas com um clique. Tira da sua vida, da sua história. Com um clique. Assim sendo, ele conclui, as relações humanas, os vínculos familiares e a vida profissional, relações humanas, vínculos familiares e vida profissional estão comprometidos nessa geração líquida. Mas quando nós olhamos para homens e mulheres da Bíblia, nós precisamos extrair deles o exemplo de como viver. O mundo é diferente, a cultura é diferente, as pessoas são diferentes. Há hoje uma tecnologia que não havia no passado, mas a intenção humana é a mesma. O coração humano continua sendo o mesmo. Então, os protagonistas da Bíblia são sim exemplo para nós, e nós devemos analisar a nossa experiência à luz do exemplo que eles nos deixaram. Muitos deles, donos de uma perseverança sem limites, buscada, fortalecida em Deus, que os ajudava a vencer os vales mais profundos, atravessar os desertos mais longínquos, mais secos, os mares mais agitados, chegando ao fim das suas carreiras, plenamente convictos de que Deus estava fechando um ciclo, Deus estava completando o ciclo das suas vidas com sucesso. Por isso Paulo diz, aquele que começou uma boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo, Filipenses 1,6. Por isso Jesus diz,
Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Não te é dado o direito de olhar para trás, uma vez que você assumiu essa responsabilidade na presença de Deus. E eu oro muito, pedindo a Deus, irmãos, que Deus não me deixe, não me permita abandonar as coisas pelo meio do caminho. Pode ter certeza, se eu tenho orado muito por isso. E tenho orado muito por isso por nós também, como crentes. Cada dia que passa eu peço isso ao Senhor: Senhor, não nos permita deixar pelo meio do caminho aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, aquilo que veio como atribuição de honra do Senhor para nós. Não nos deixe abandonar essas coisas. Agora, um detalhe importante, porque obviamente eu já preguei isso aqui, mas eu percebo que às vezes as pessoas me ouvem falar sobre isso, e muitos sabem que eu penso assim, e acabam concluindo que o não abandonar significa não abandonar nada, incluindo pecados, relacionamentos perniciosos, onde há envolvimento de pecado. Se existe algo que temos que interromper na nossa vida, é o ciclo do pecado. Como o pastor Lucas pregou aqui domingo passado, o pecado escravizador. Isso tem que ser cortado, banido na nossa vida, da nossa história. Mas o que Deus coloca como atribuição na nossa mão, isso temos que levar até o fim. Disso não podemos abrir mão. E eu oro pedindo isso a Deus: Senhor, não nos deixe abandonar as coisas pelo meio do caminho. Aliás, cada dia que passa, as coisas emperradas me angustiam mais. Aquilo que fica brecado pelo meio do caminho. E é um exercício diário de paciência, de perseverança, de ter que orar pedindo a Deus que as coisas se movam por meio do seu poder, por meio da sua sabedoria e debaixo da sua provisão. Isso porque tem horas que você faz aquilo que precisava ser feito, mas o resultado não vem, ou pelo menos não vem na hora que você gostaria, o resultado demora demais. E aí a tentação de desistir é muito grande. A gente acaba querendo deixar as coisas, porque já que não deu certo mesmo, então larga isso para lá e vamos tentar partir para uma nova experiência. Ou como eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem, eu vou repaginar a minha vida. Repaginar a vida significa fugir, significa abandonar, significa deixar para trás. Emprego, família, grupo, igreja, compromisso, responsabilidade, missão. Coisas que nós estabelecemos diante de Deus. Jesus não deixa. Jesus não deixa, no momento crucial, Ele não abandona, Ele sofre, a dor é intensa, o peso dos pecados é muito grande para Ele levar sobre os seus ombros, mas Ele não abandona. E Paulo nos ensina por meio desse texto: completem a obra começada, não abandonem a obra de vocês no meio do caminho, para que assim como vocês tiveram prontidão no querer, lá atrás, vocês possam levar a termo o que iniciaram. Porque se há boa vontade, vai ser aceita conforme aquilo que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio, e vocês sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a abundância no presente, a abundância de vocês, suprindo a falta deles, de modo que a abundância deles venha suprir a falta de vocês, e assim haja igualdade. Cuidado mútuo, não haja um interrompimento daquilo que a gente se propõe a fazer. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos plenamente responsáveis com aquilo que Ele nos confiou. Não abandone o que Deus colocou na sua mão. Não abandone a responsabilidade que um dia você votou e assumiu na presença do Deus Todo-Poderoso. Deus é cumpridor das suas promessas. E a exortação da palavra de Deus, de que aquilo que nós votamos e prometemos para o Senhor, nós devemos cumprir em nome de Jesus. Aqui na IBAN, nós estamos vivendo um momento ímpar, um momento em que tudo acontece com muita intensidade. Tudo que está acontecendo hoje ao redor da igreja tem exigido de nós
cada vez mais atenção, cada vez mais cuidado, cada vez mais reuniões, cada vez mais atitudes bem ensaiadas. Tem exigido de nós cada vez mais a compreensão do que Deus está fazendo aqui e de quantas vidas estão envolvidas neste processo, e tem exigido de nós, eu digo liderança da igreja, tem exigido de nós celeridade, iniciativa, coragem. Agora eu sei, irmãos, que a grande maioria dos membros que apenas frequentam os cultos da IBAN, que vem só de domingo, a maioria não consegue entender a intensidade de tudo o que acontece aqui no decorrer de uma semana de trabalho. Acredite, é adrenalina pura. Indiana Jones podia gravar um filme aqui dentro da IBAN. Ele podia gravar. Você não tem ideia do que acontece aqui numa semana. Aqueles que estão na linha de frente sabem o que eu estou falando. Uma semana normal de trabalho. Várias reuniões, vários encontros, áreas diferentes, versando detalhes dos mais variados, diversas frentes da igreja, que vão desde os bebezinhos que chegam aqui, recém-nascidos, até tudo, até o pequeno degrau de 2,5 centímetros na entrada da porta do templo, que tem que ser feita uma rampinha para que um cadeirante passe. Detalhes na história da igreja. E grupos estão cuidando de tudo isso, principalmente das pessoas. Isso envolve um número enorme de voluntários, de decisões complexas, às vezes antagônicas, às vezes decisões difíceis de engolir, de planos, de ações que você nem pode imaginar. E até porque, algumas vezes, esses detalhes todos esparramados, esses detalhes todos que estão divididos aqui entre um grande número de grupos e de pessoas, num determinado momento eles acabam se convergindo, às vezes até se chocando. A gente tem que ter um cuidado muito grande para a gente não julgar, porque a gente não sabe, a gente não entende em essência tudo o que acontece. Às vezes, mas a gente tem que entender, olha, se a gente for ficar explicando aqui, item por item do que acontece, a gente não ia fazer outra coisa nos cursos de final de semana. Íamos passar meses e meses explicando detalhes. Não é esse o nosso papel. Nosso papel é cuidar dos detalhes durante a semana e pregar a palavra de Deus no final da semana. Abrir a boca e pregar a palavra do Senhor. Mas eu quero fazer alguns esclarecimentos rápidos à igreja. O primeiro deles, sobre a construção do templo aqui. Nós recebemos uma notificação da prefeitura no final do mês de outubro do ano passado e tivemos que parar a obra por determinação dessa notificação. Tinha alguns projetos que precisavam ser ajustados, tinham documentos que estavam faltando, então a gente começou a correr atrás. Geralmente esse processo leva 20 dias no máximo. Mas em decorrência de final de ano, Natal, essa agonia toda, ultrapassou o final de ano. Em janeiro, a prefeitura entrou numa crise interna lá, entre servidores e procuradoria, e uma série de projetos foram barrados, no meio deles o nosso. Então nós vamos caminhar para 5 meses, com isso aqui tudo estagnado, parado. E eu sei que, tanto quanto eu, os irmãos entram e olham e falam, puxa, nada mudou. Na outra semana, imagina que você vem uma vez por semana. A gente vem todo dia. E a gente vê, está parado, está parado, está parado, está parado. O que fizeram? No mês de novembro, adiantamos o máximo que pudemos, de ferragens, de formas de concreto, o máximo que pôde, colocamos eles para reformarem várias coisas que estavam em desordem lá no prédio da ABM, arrumamos tudo, ajeitamos tudo, demos férias aos trabalhadores, que eles mereciam e tinham direito às férias, e aí desde janeiro eles foram trabalhar nas frentes missionárias da IBAN. Foram trabalhar na Lagoa Seca, foram para Turrinhas, foram para Ilha Grande, trabalharam aqui na extensão da Boca do Rio, trabalharam na BM, em vários outros lugares. E nós, esse tempo todo, temos cobrado da prefeitura uma resposta, mas ao mesmo tempo que a gente tem essa angústia de ver aqui a obra parada, por outro lado, nós ficamos totalmente em paz, porque de alguma maneira Deus é fiel, e Ele usou esse tempo para que a gente pudesse acelerar processos das congregações e das extensões que estavam estagnados. Parece que Deus quis dizer assim para a gente, não é justo
que as coisas se completem tão rapidamente para vocês, e que alguns dos campos que são da igreja, fiquem lá parados. E os irmãozinhos, dentro daqueles templos, sem reboco na parede, e às vezes com o telhado pingando na cabeça deles quando chove, sem um ventilador, fazendo culto, pensando, quando é que a gente vai ter dinheiro para comprar 3 sacos de cimento, 4 sacos de cimento, e rebocar essas paredes? Louvado seja Deus, porque todos esses campos nossos foram atendidos nesse período. Então, olha, fique sabendo disso, nós convergimos todo esse potencial dos trabalhadores da obra aqui para os campos missionários. Eles viraram missionários nesses dias. E trabalharam nos campos. E aí eu estava aqui escrevendo isso tudo para poder pregar hoje, colocando minhas anotações em ordem, e eu escrevi uma frase assim, que está aqui escrito assim: tão logo recebamos o alvará para prosseguir, eu entendo que devemos dar um impulso e terminar de vez essa etapa. Meu celular tocou. Quando eu atendo o celular, aí o vereador Cláudio Tinoco, que tem nos acompanhado, falou: pastor, o alvará acabou de sair. Agora, irmãos, não é uma coincidência isso, é Deus falando com a gente. Então eu quero aqui conclamar a igreja, assim que o alvará estiver na nossa mão agora, vamos pegar esse negócio aqui e vamos terminar esse negócio rápido em nome de Jesus. Vamos dar o máximo de nós, vamos colocar nossa mão no bolso, vamos nos sacrificar, vamos fazer o que a gente pode para acabar isso aqui, para que nunca mais a gente tenha que renovar a varada aqui. Amém, irmãos? Os irmãos concordam comigo? Então vamos batalhar, vamos nos juntar, não é? Outra coisa, nós estamos estudando com muito critério a questão dos espaços aqui na escola bíblica, principalmente dessa questão das filas dos pais no ministério infantil e no berçário. Quem aqui está sofrendo com isso? Levante a mão, deixa eu ver. Isso, não é? Eu sei que os irmãos têm que ter muita paciência, e nós estamos debruçados sobre essa questão. Agora, irmãos, olha, é uma questão difícil de ser resolvida, mas comparado com outro, acho que ele é mais fácil. É muito duro a gente pensar como é que a gente vai achar espaço para poder alocar bem esse povo todo. Por outro lado, a gente podia estar discutindo assim: o que é que a gente faz com tanto espaço vazio, sem gente aqui para frequentar? Qual problema é pior? É o primeiro ou o segundo? O segundo. Então, louvado seja Deus, porque a gente está discutindo onde é que a gente arruma mais espaço para o povo que Deus tem mandado para nós. Graças a Deus por isso. Mas eu sei que isso gera um monte de transtorno para todo mundo. E nós estamos aqui ensaiando medidas para poder gerar mudanças e diminuir isso. Agora, você sabe que mudança é alguma coisa que assusta. Mas a gente está estudando mudanças que são necessárias diante da demanda. E dentro disso, me permitam tocar num ponto delicado. Mas como pastor eu tenho que tocar. Eu tenho que falar sobre isso. É um prazer para nós como igreja receber as pessoas que vêm de fora, que olham para o ministério infantil, que olham para o berçário, que olham para o clube bíblico e para a união de adolescentes e dizem: olha, a igreja tem uma estrutura e eu quero que os meus filhos sejam criados nessa estrutura. É uma bênção receber essas crianças, esses bebês, esses adolescentes. É uma grande bênção para nós, é um privilégio, e nós entendemos como um tesouro precioso que Deus coloca nas nossas mãos para administrar e cuidar. Mas os pais, é importante destacar isso, que se os pais querem os seus filhos engajados nos ministérios da IBAM, eles, os próprios pais, têm que estar engajados com a igreja também. Têm que assumir responsabilidade, têm que se tornar membro, têm que passar por classe de novos membros, têm que passar por grupos, têm que passar por tudo que for necessário. Tem que ir para grupo pequeno também. Tem que se envolver, abraçar o ministério. Irmãos, entendam uma coisa: quase tudo que gira na igreja, gira na mão de voluntários. Só entre ministério infantil e berçário, nós temos mais de 400 pessoas trabalhando entre berçário e ministério infantil. Desses 400, quantos você acha que são mantidos pela igreja, que são sustentados pela igreja? Uma pessoa, uma líder. Os 399 são voluntários. Então quem está chegando na igreja tem que entender que o ritmo da igreja é servir uns aos
outros. É uma bênção quando eu chego lá, e eu ouço, como eu vi essa semana, reunido com a equipe do infantil, liderança do Ministério Infantil, e elas disseram, pastor, e do berçário também, e elas disseram, pastor, é uma bênção a gente saber que enquanto nós estamos ensinando e semeando a palavra de Deus no coração dos pequenos, os pais estão livres para poder ouvirem a palavra de Deus. Os irmãos estão servindo. Por onde você vai nesses corredores, eficientes ou não, alguns bem treinados e outros ainda em treinamento, mas são voluntários, são irmãos nossos, que estão se doando pelos seus filhos, pelos nossos filhos. Então, você também é convocado a fazer a mesma coisa. Se você vier para essa igreja, venha com os 2 pés e com as 2 mãos. Não venha metade, por favor. Não venha metade de você. Aí eu vou lá, assistir o culto, depois eu cato, pego minha criança, brigo lá com a equipe, porque não fizeram como eu queria, e vou embora. Por favor, não faça isso. Não faça isso. Encoraje os irmãos. Agradeça. Se você ficar na fila, não fique na fila de cara feia. Eu lembro que outro dia uma vez eu falei isso aqui. Aí no domingo seguinte eu passei, quando eu olhava assim na fila, todo mundo fazia assim. Tem que nascer do coração. Não adianta ser só do rosto, tem que nascer do coração. É um sacrifício de todos. Hoje Silvio veio aqui, o irmão Silvio veio dizer que nós conseguimos 100 vagas no fórum para estacionar. Louvado seja Deus. Deus vai abrindo portas aí, Deus vai abrindo portas aí, e a gente vai caminhando, mas a gente tem que caminhar no tempo de Deus, não do nosso. Não no nosso. Então você precisa se engajar, precisa estar dentro de um ministério, precisa ajudar numa área, no berçário, no infantil, no estacionamento, na recepção, em áreas que tem irmãos voluntários trabalhando. Você precisa contribuir financeiramente com esse ministério. Tudo isso, toda essa movimentação aumenta cada vez mais os custos e você precisa ser fiel a Deus e administrar os seus recursos a favor do reino de Deus, como você um dia prometeu a Deus que ia fazer. E não pode encerrar o seu voto e ser responsável com isso. É um justo sentimento, irmãos, de cooperação e de gratidão. E enquanto isso, eu peço a todos os irmãos, paciência. Vamos ter paciência, vamos estar certo de que nós estamos trabalhando juntos, estamos aqui queimando os nossos miolos para dar a melhor solução possível para essa e para outras questões. Outra coisa, nós temos projetos missionários da igreja. Eu disse aqui que Deus nos deu a oportunidade nesses meses de pegar a nossa equipe de trabalho e colocar nos campos e adiantar os processos. Fiquei muito feliz quando eu cheguei lá na Torrinha e os irmãos da Torrinha se reúnem num salão bem pequenininho, sem janela, abafado, e o templo vai ser construído na parte de cima do terreno. E eu cheguei lá na semana retrasada, e os nossos trabalhadores estavam lá, eles tinham ficado uma semana lá, em uma semana eles fizeram a contenção toda e fizeram praticamente todo o alicerce do templo novo. Se nós fôssemos contratar um pedreiro lá no campo para fazer um trabalho difícil daquele, porque a casa do vizinho é mais alta, se fizesse errado isso, podia desabar a casa do vizinho. Se nós fôssemos fazer com gente de lá, ia levar uns 2 anos. Os nossos trabalhadores pegaram e em 10 dias eles deram conta do trabalho. Os irmãos lá estão com um sorriso aqui, ó. Estão felizes da vida, porque estão sentindo o apoio da igreja. A igreja foi para lá. Tivemos um irmão nosso, aqui da igreja, que só para esse projeto lá doou 100 sacos de cimento. Pode buscar lá, pastor, e mandou levar 100 sacos de cimento. É uma bênção quando a gente vê esse cuidado de Deus. E a gente quer fazer isso cada vez mais. Então fique atento às extensões, às congregações. A missão pescadores. O que é a missão pescadores? Eu disse aos irmãos que a igreja está assumindo formalmente porque moralmente já havia assumido, mas está assumindo formalmente a responsabilidade por todo o projeto da MEAP na Bahia. Então nós temos agora uma nova missão nossa interna, chamada Missão Pescadores, que é a MEAP da IBAM. É a responsabilidade que a IBAM tem por todos esses campos missionários. E nós estaremos distribuindo os pequenos grupos em escala, para que eles possam auxiliar no crescimento tanto das extensões da cidade, quanto das viagens missionárias, as congregações que estão nos campos. Então, nós iniciamos esses projetos. Nós começamos esses projetos. E nós não podemos interrompê-los. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Há um cuidado que nós precisamos ter, nesse aspecto de continuidade, que a Bíblia nos exorta, que tem que estar claro no nosso coração. Nós gostamos muito de aventuras. O novo nos encanta. Algo novo nos encanta. Não é? Eu lembro que quando nós assumimos a tribo dos Maçacarás,
E nós dissemos para a igreja: irmãos, Deus nos deu a responsabilidade de pregar nos Maçacarás. Uau, louvado seja Deus e tal. E foi aquela alegria, aquela coisa toda, aquela movimentação. Começamos a trabalhar, mandamos um casal para lá. A igreja se mobilizou, levantou uma oferta, começamos a construímos salas para eles funcionarem lá, escolinha. E reformamos o templo que estava todo rachado e caindo. E cuidamos de tudo. Foi uma bênção, primeiro, segundo ano. Aí lá para o terceiro ano, o trabalho difícil, num lugar pequeno. A tribo de índio dividida, faccionada. 3 ou 4 facções dentro da própria tribo indígena, e aí os crentes praticamente de uma só facção, os outros ficaram contra os crentes, e aquela dificuldade, 2, 3 anos depois expulsaram o nosso primeiro obreiro de lá, a FUNAI mandou sair. Aí passou um tempo, mandamos outros obreiros, passou 2 anos lá, mandaram expulsar de novo, expulsaram novamente, a gente teve que tirar, passou mais um tempo, mandamos outro casal, expulsaram de novo, e a gente teve que tirar, uma dificuldade tremenda. Grupos familiares foram lá, gostaram, puxa, que bênção, um trabalho e tal, mas o trabalho exige continuidade. Às vezes um trabalho desse lá no campo leva 20 anos para frutificar, irmãos. Não é que nem aqui que a gente faz apelo, um monte de gente se converte, não é assim. No campo missionário é diferente. No campo missionário você passa às vezes 15 anos, 20 anos pregando e 10 pessoas se convertem. Louvado seja Deus pelas 10 que se convertem lá. Porque se você chegar na Torrinha hoje, a igreja tem 12 ou 15 irmãos. Você diz, que igreja pequenininha. Mas se você comparar o número de crentes que tem dentro da igreja da Torrinha, proporcionalmente com a população do lugar, eles têm mais gente lá do que nós temos aqui. Mas trabalho pesado, investimento financeiro, sustento obreiro, é um trabalho difícil que tem que ser feito. Aí com o passar do tempo, já não é mais aquela bênção toda. Irmãos, tem que ir lá, tem que cuidar do nosso trabalho lá entre os Maçacarás, tem que ir. Mas de novo, nosso grupo já foi lá. Irmãos, a continuidade, irmãos. Nós estamos vivendo hoje o momento mais difícil da obra missionária da igreja. O momento principal não é o início, não é aquele pico do início. Assumimos. Sim, assumimos. Vamos fazer o quê? É como se nós tivéssemos filhos adolescentes, que eles não são capazes de cuidar de si mesmos, mas dão trabalho para nós. O que você faz com seu filho adolescente? Não vou mais cuidar desse menino não, quero um bebê novo. É assim que você faz? Abandona o filho adolescente para engravidar de um outro? Não, não é isso. É assim, vamos cuidar, até que ele tenha conseguido. Até quando? Até o trabalho conseguir caminhar sozinho, avançar pelas próprias pernas, ser autossuficiente, autossustentável, autopropagável e autoliderado. Aí sim a gente pode dizer, uau, já é um trabalho autônomo, Deus abençoe e pode continuar. Mas enquanto isso, irmãos, o campo é nossa responsabilidade. O campo está nas nossas mãos. Nós tivemos uma reunião ontem com o Ministério de Missões da igreja. Eu disse, irmãos, vamos segurar os projetos novos, as ideias. De vez em quando a gente traz um pastor para pregar aqui, de fora. Aí o pastor vem, conta um trabalho missionário lá e lá, aí fica todo mundo empolgado e todo mundo quer ir para aquele trabalho. Não tem nenhum problema a gente ir para qualquer projeto missionário, não tem nenhuma dificuldade de visitar qualquer país do mundo. Louvado seja Deus, quando crentes saem da sua vida profissional e vão fazer uma viagem missionária por 1 semana, 2 semanas, fazem um projeto e voltam e usam o melhor do que sabem fazer, da sua profissão, quer seja da área de saúde ou não, e usa lá no campo. Louvado seja Deus quando fazem isso. Mas não podemos abandonar o trabalho nosso aqui. Podemos? O trabalho está esperando lá no campo, irmãos. Nós assumimos 2 creches, assumimos o projeto do Barco Clínica, assumimos essas congregações todas, assumimos o projeto de esportes. Está lá, o trabalho está lá. Os missionários estão lá, dando duro, precisando que nós olhemos para eles e que a gente possa dar demonstrações de que são nossos filhos adolescentes e que precisam do nosso cuidado. Então não vamos deixar o trabalho missionário para trás. Amém, irmãos? A creche da igreja. Lembra no começo? Nós temos uma creche, uau, todo mundo se encantava. As criancinhas vinham aqui, eram 15, 20 crianças. Todo mundo ia falar, uau, nós temos 15 crianças, era uma bênção. Mas vai passando o tempo, a gente vai se acostumando com isso, e a gente não percebe mais que essas crianças são novas, que outras vieram, que as pequenininhas que estavam aqui no começo, hoje são adolescentes, são mulheres, algumas são mães. E nós cuidamos delas quando elas eram pequenas aqui. E agora Deus colocou as outras crianças na nossa mão. É nossa responsabilidade de ter que continuar cuidando, irmãos. Posso dar um desafio para você hoje? Em nome de Jesus. Não encerre as etapas de Deus na sua vida. Não abandone pelo meio do caminho.
Se você disser para mim, eu sou um crente, mas Deus nunca me deu nenhuma oportunidade de trabalho, ou você não é um crente, ou você não entendeu ainda o que Deus está falando com você. Eu tenho certeza, olhando para a Bíblia, olhando para os Evangelhos, que toda vez que o Senhor converte alguém, imediatamente Deus começa a usar a vida dessa pessoa em prol do seu reino. Deus está usando a sua vida? Olha aqui para mim. Deus está te usando, meu irmão. Olha aqui para mim, por favor. Deus está usando sua vida. Deus está usando sua vida. Teve alguma coisa que você começou empolgado lá atrás e abandonou pelo meio do caminho porque você encontrou dificuldades? Hoje é o dia da gente colocar o coração diante do Senhor e dizer: Senhor, a Tua palavra diz que aquele que começou uma boa obra há de terminá-la até o dia de Cristo. Então quero pedir para o Senhor hoje, em nome de Jesus, encerra na minha vida, leve a termo, leve a cabo tudo que o Senhor começou, em nome de Jesus. Se você tem um vínculo com o pecado, corte radicalmente. Se você está num relacionamento que não é de Deus para você, que não tem indícios de uma relação consagrada ao Senhor, um namoro errado, um noivado errado, com uma pessoa que não teme a Deus, corte. Se você está num negócio fraudulento, desonesto, que você precisa mentir, corte. Mas aquilo que Deus começou na sua vida, leve até o fim, em nome de Jesus. Lá no seu trabalho, dê o melhor de você. Quando o seu patrão pedir as coisas, não faça metade, não faça meia boca, faça bem feito. Não faça para o seu patrão, não faça para você ser promovido, faça para a glória de Deus. Trabalhe para a glória de Deus. Se você trabalhar para a glória de Deus, se você assumir os processos, a sua mesa no trabalho, ou os seus estudos na faculdade, você diz assim: Deus, eu estou fazendo isso aqui para a glória do Senhor, você vai ver que o seu rendimento vai ser outro, vai ser extraordinário, porque você não vai estar trabalhando para si mesmo, você vai estar trabalhando para a glória daquele que te deu esse trabalho. Então não reclame do seu trabalho, não reclame do seu trabalho. Você anda de ônibus, louve a Deus pelo ônibus. Ande de ônibus para a glória do Senhor. De vez em quando o ladrão entra no ônibus e leva o celular de todo mundo. Levou. Às vezes o celular tira a gente da presença de Deus, e Deus precisa tirar da gente para falar: opa, acorda aí, eu estou aqui, ó. Viva para a glória de Deus e não encerre o processo na sua vida. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, ore aí um instante, pergunte para Deus: Deus, será que eu estou abandonando coisas que não deveria ter abandonado? Às vezes magoado, entristecido, as pessoas não fizeram o que eu queria, saí daquele grupo porque aquele grupo não me dava atenção, não fazia as coisas do meu modo. E Deus está falando: por quê? Você nem chegou a completar o ciclo afetuoso dentro daquele grupo, e você saiu de lá. Ah, mas aquelas pessoas, sim, você está culpando as pessoas. Olha para você, é você que tem que se adaptar, não são as pessoas que têm que se adaptar a você. É você que tem que crescer, ser maduro e se adaptar às pessoas. Gente que Deus colocou na nossa vida para a gente cuidar, para a gente evangelizar, para a gente ajudar. Família carente que Deus colocou na nossa vida para a gente estender a mão. E a gente começou a ajudar, mas abandonou no meio do caminho, porque a gente achou que a família não agradeceu. Mas Deus fala: mas não é para a família te agradecer. Quem vai te recompensar sou eu, o Senhor. Então você não tem que ficar esperando gratidão de ninguém. E se você sente no seu coração que você precisa retomar, como Jesus assumiu a missão dele até o fim, você precisa retomar isso na sua vida, aí onde você está, você vai ficar de pé e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero retomar na minha vida aquilo que um dia eu prometi para o Senhor. Prometi que ia ajudar a obra de Deus, prometi que ia ajudar a obra de missões, prometi que ia fazer, prometi que ia ajudar um ministério da igreja, mas me desanimei e larguei para trás. Mas eu vou reassumir aqui em nome de Jesus. Fica de pé onde você estiver, enquanto a equipe vai estar cantando uma música. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel,
na terra. Volte os seus olhos para Jesus. Volte os seus olhos para Jesus. Ele não desistiu. Volte os seus olhos para Ele. Vamos lá? Olhando para Ele, eu entro em seu altar, Sentindo o seu Espírito queimando o coração, Pai das luzes que não muda, continua a me dizer que esta terra é minha e que nela eu vou viver. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, Ele é fiel, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei tudo bem do Senhor aqui na terra e no céu. Vamos orar. Vamos consagrar essas decisões ao Senhor. Se você estiver sentado, mas seu coração ficou incomodado, e você percebe que você poderia dar um passo a mais, mas tem negligenciado isso, mesmo que seja difícil, meu irmão, mesmo que seja difícil, dê um passo em nome de Jesus. Diga a Deus: eu não posso. Você já se decepcionou, você já se aborreceu, você já se frustrou, mas nada disso se compara ao sofrimento de Jesus, e Jesus não desistiu da cruz por você. Então, em nome de Jesus, fica de pé e diga: Senhor, está aqui, minha vida está aqui, ó, nas tuas mãos. O que eu tenho, o que eu sou, o que eu sei fazer, o que eu aprendi, as experiências que o Senhor me deu, o conhecimento bíblico que tenho, os meus recursos, tudo é do Senhor. E se você um dia deixou de fazer algo que Deus orientou você a fazer, retoma isso agora em nome de Jesus. Diga: estou aqui, Senhor, estou aqui, em nome de Jesus. Eu vou ser bênção do Senhor, onde eu estiver. Se você gostaria de dizer para Deus: Deus, eu quero ser uma bênção para essa igreja aqui. Eu quero ser bênção para essa igreja. Eu não quero ser um espectador aqui. Eu não quero ser meramente alguém que assiste um culto. Eu quero ser parte desta igreja. Fica de pé em nome de Jesus e consagre sua vida ao Senhor. Obrigado, Senhor Deus e Pai, por esta manhã tão preciosa, porque podemos te adorar, podemos declarar verdades como estas. O Senhor é o Deus fiel, o Senhor nunca vai falhar em nada. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que, se aplicada com diligência, terá um efeito incrível na nossa vida e na nossa experiência. Louvado seja o teu nome, Senhor. E nós nos colocamos na presença do Senhor, pedindo, Senhor, que o Senhor nos ajude a perseverar firmes, a não desistir no meio do caminho, assim como o Senhor não desistiu de nós, assim como o Senhor não nos deixou à mercê do nosso próprio pecado e nem do nosso inimigo, mas completou a tua obra, indo até a cruz, descendo até a morte e ressurgindo para a glória do Senhor e para a nossa salvação. Que nós também possamos ser fiéis ao Senhor, que nós possamos levar a termo tudo aquilo que o Senhor nos colocou na nossa mão, com perseverança, com excelência, confiando na tua sabedoria, no teu poder, na direção do Senhor e na provisão do Senhor sobre a nossa vida, Pai. Nos ajuda a abandonar pecados que destroem nossa comunhão com o Senhor, pecados escravizadores que nos impedem de avançar, que amarram pés e mãos e nos mantêm cativos do inferno até o fim da nossa vida e da nossa história. Nós não queremos isso, Senhor. Se existe qualquer coisa na nossa vida fora da vontade do Senhor e que não agrada ao Senhor, o Senhor pode quebrar em nome de Jesus, o Senhor pode destruir em nome de Jesus. E aquilo que nós assumimos como responsabilidade do Senhor, que jamais venhamos a deixar pelo meio do caminho,
mas que o Senhor complete na nossa vida todos os ciclos para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos em paz em nome de Jesus.